Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Caso você não me conheça, eu sou Alisson Correia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é as formas que o Banco Central do Brasil tem para intervir na cotação da moeda, na cotação do dólar. Beleza? Vamos lá? Vamos lá, vamos resenhar sobre esse assunto que tem gerado curiosidade de muitas pessoas, sejam elas do mercado ou não. Eu vou tentar simplificar para você de uma forma curta, de uma forma direta, o papel que o Banco Central tem, por que a volatilidade no dólar é tão prejudicial para o mercado e as formas que o Banco Central tem para tentar conter a cotação da moeda. Beleza? Vamos começar do começo, né? Mas antes de tudo, se você gosta desse assunto, se você curte o nosso canal, se você curte, me ajuda com seu like, deixa um like aí que é muito legal. O like sempre deixa a gente bem ranqueado no YouTube, tá? Então eu agradeço você pelo like e vamos seguir. Bom, explicando o que o Banco Central faz. O Banco Central do Brasil, pensem ele como o gestor da nossa economia. O Banco Central ele sempre está de olho, ele deixa o mercado se movimentar por si, né? O mercado, a gente tem um mercado livre, né? Há muitos anos atrás a gente tinha um teto de oscilação para o câmbio, por exemplo, a gente tinha as famosas bandas cambiais, né, quando a gente teve a liberação do Plano Real, onde o dólar começou a subir de uma forma muito forte, o Banco Central do Brasil ele criou uma banda cambial, onde ela dizia assim para o mercado: a partir deste preço é proibido o dólar ficar acima. Então isso foi no passado, hoje em dia isso não existe mais, ou pelo menos por hora a gente não tem mais isso de forma oficial. E o mercado, a gente tem o mercado livre, né? O mercado que se autorregula, digamos assim, entre aspas, claro, né? E o Banco Central, o que ele faz? Toda vez que ele percebe que a movimentação do dólar ela está muito forte, muito maluca, ele fala: opa, o que está pegando? E aí o dólar, galera, ele trabalha sempre numa cadência muito padrão. Por quê? Porque o dólar, quando a gente fala do dólar, a gente fala da moeda que é mais negociada do mundo, a gente fala de uma moeda que baliza a conta de importadores, conta de exportadores, ou seja, não é uma moeda que pode subir 20% num dia, cair 10% no outro, pode subir 30%, porque isso machucaria muito as contas, seja de importador ou seja de exportador. Então existe uma oscilação padrão, podemos dizer assim, no mercado de câmbio, beleza? Toda vez que o dólar sai dessa oscilação padrão, o Banco Central falou: opa, peraí, deixa eu ver o que está pegando. Quais são os cenários que pode fazer o dólar ter uma forte movimentação? Crises. Tá? Pode ser crise. O que pode ser uma crise? Uma guerra, pode ser de repente um impeachment, pode ser, enfim, pode ser, por exemplo, uma crise do subprime, igual tivemos em 2008 nos Estados Unidos, uma bolha financeira. Quando nós temos qualquer tipo de cenário de crise, onde as pessoas têm medo, meu Deus, as pessoas correm para moedas fortes. Então elas vão para o ouro, vão para as joias, vão para diamantes, vão para o dólar. As pessoas tiram os seus recursos de países instáveis, como o Brasil, por exemplo, países emergentes, e levam essas moedas para os Estados Unidos, por assim dizer, países de primeiro mundo mais seguros, beleza? Legal. Quando isso acontece, o dólar ele fica maluco, ele começa a subir muito forte e o Banco Central, como eu disse para vocês, como ele tem o papel de regular, ele fala: opa, peraí, vamos tentar acalmar os ânimos. Porque os exportadores, eles precisam ter uma ideia de quanto que eles vão receber lá na frente, né, nos contratos cambiais dele. Os importadores precisam ter a ideia de quanto que eles vão pagar se ele, por exemplo, for fazer uma compra de produtos da China e ele for pagar em dezembro. Ele tem que ter uma ideia ou uma estimativa de quanto que o dólar tende a estar em dezembro. Quando o dólar fica muito maluco e oscila demais, sem muito racional, e quando tem as crises, o mercado ele foge do racional para o emocional, aí realmente complica muito e o papel do Banco Central é fazer essa gestão. Beleza? Legal. Aí está claro o papel do Banco Central. Beleza? Vamos para a segunda etapa, que é o que? As formas que o Banco Central tem. Legal, olha, eu já entendi que o Banco Central ele intervém no mercado.
Como que ele pode intervir no mercado? De inúmeras formas. De inúmeras formas. Eu vou citar 5 aqui para você. 5 formas de que o Banco Central pode intervir na nossa cotação na moeda. Beleza? Vamos lá. Primeira delas, eu acho que eu vou começar pela mais fácil de entender, que é criar impostos, criar taxas. Então, por exemplo, eu não disse para vocês que quando temos crise, desespero, as pessoas, os investidores tiram dinheiro do país e levam para outro lugar? Para eles tirarem dinheiro do Brasil, por exemplo, eles precisam comprar dólar, porque é em dólar que eles vão levar para lá. Quando eles compram muito dólar, a cotação sobe. E quando a cotação sobe muito forte, traz estresses para os mercados, porque tudo fica muito caro. Um dólar muito alto, galera, desencadeia um monte de reações nos nossos mercados. Produtos importados ficam mais caros, produções de bens ficam mais caros, consequentemente os preços aumentam, consequentemente a gente pode ter um movimento de inflação. Então a gente tem todo um conglomerado. É tudo muito interligado. É por isso que o Banco Central está sempre atento para que não fuja muito do seu controle. Vocês entendem isso? Então, legal. Sempre que nós falamos de dólar, galera, comparem ele com alguma moeda. Quando a gente fala de dólar, a gente não fala de uma moeda isolada, a gente fala de um par. Quando eu falo dólar subiu no Brasil, eu quero dizer de que o real caiu. O dólar subiu, o real caiu. Então vamos numa conta básica. Quando eu tenho um real, perdão, e esse real me possibilita comprar um dólar. Eu tenho 1 para 1. Pô, tá legal. Ou seja, quer dizer que a minha moeda vale a mesma que a do dólar. Perfeito? Digamos que aconteceu alguma coisa, algum movimento de estresse, e agora eu preciso de 2 reais para comprar o mesmo dólar que antes eu comprava com 1. Você concorda que o dólar vale mais e o real vale menos? Se eu preciso de mais reais para comprar um dólar, consequentemente, minha moeda é mais desvalorizada em relação ao dólar. Agora eu preciso de 3 reais para comprar um dólar. Caramba! O que antes eu comprava com um, agora eu preciso de 3. As coisas ficaram muito mais caras. Então é aí que o Banco Central começa a se movimentar para não deixar que eu precise de 4, precise de 5, precise de 6, precise de 7, precise de 8, porque aí pode até quebrar muitas instituições. Legal? Então sempre compare com um par. Beleza? Então, de que forma que o Banco Central pode fazer? A nossa primeira forma de intervenção do Banco Central é criar taxas. Então, assim, você quer tirar teu dinheiro daqui, você quer comprar dólar e levar para os Estados Unidos, legal. Eu vou te cobrar uma taxa. Vou te cobrar, sei lá, vou chutar aqui 2% em cima do que você quiser retirar. Você quer retirar 10 mil dólares? Legal. Você vai pagar 2% toda vez que você quiser levar para lá. Então, puta merda, toda vez eu vou ter que pagar imposto. Então, será que não é melhor deixar no Brasil e tentar fazer algumas artimanhas, algumas operações que não cabe aqui falar, alguns hedges, algumas operações travadas, sem necessariamente ter que tirar o dinheiro? Os players começam a pensar um pouco nisso e aí que começa a ficar de uma certa forma um pouco mais propenso a moeda ter algum tipo de movimentação de baixa, que é isso que o Banco Central quer quando ele faz isso. Ele não quer que saia o dólar, porque senão o dólar sai muito, então ele mantém aqui e beleza. Essa é a primeira forma que ele pode fazer. Segunda forma, já vou para a mais famosa, a mais tradicional, a mais comentada e o que o Banco Central mais usa, que é o swap cambial tradicional. Primeiro, galera, vamos falar do swap. O que é um swap? Swap é uma troca de indexadores. Eu não quero complicar muito a vida de vocês, eu quero que vocês entendam o necessário. Então, quando a gente fala de swap cambial, o Banco Central vai fazer um swap. O Banco Central faz o seguinte: lembra que o dólar está subindo, o Banco Central quer que ele caia. O que ele faz? Ele oferta para o mercado swaps. Quando ele oferta swaps, pense sempre num swap como um produto de duas pontas. O Banco Central ele se posiciona em duas pontas. Ele vende dólar e compra a taxa de juros. Beleza? Vocês lembram que ele quer que o dólar caia. Então ele vende dólar. Esse swap faz isso. Para o Banco Central não ficar totalmente descasado, ele vende dólar e compra. É um pacotinho travado. São troca de indexadores. Então ele vende dólar, ele fala assim para os bancos: ó, eu vou te pagar a variação do dólar e você vai me pagar a variação da taxa de juros. É um risco que o Banco Central assume, porque se o dólar subir ele vai perder dinheiro, né? Se o dólar subir mais do que a taxa de juros ele vai perder dinheiro, mas lembre-se, galera, que o Banco Central ele não faz esse tipo de operação para ganhar dinheiro, hein?
Então muita gente comenta, Banco Central, não sei o que, fica fazendo day trade, fica fazendo operação para ganhar dinheiro. Não, nada disso. Se consequentemente num futuro o dólar vier a cair bastante, o cenário econômico mudar e ele conseguir ganhar dinheiro, coisa linda. Mas a ideia do Banco Central não é essa. A ideia do Banco Central é conter a cotação, beleza? Então o swap é isso. Toda vez ele chega para os bancos e ele fala assim: ó, bancos, eu estou ofertando para vocês aqui 1.000 contratos de swap. Beleza, legal. O que os bancos podem fazer? Legal, parabéns, tenho interesse. Ou, se as instituições estão vendo que o cenário é de crise e o dólar tende a subir mais, o que elas fazem? Elas compram esses produtos do Banco Central. Fala, opa, é mesmo? Você quer vender? Fechado. E as instituições assumem a ponta comprada no câmbio. Então, porque elas acreditam que o dólar tende a subir mais. E aí é um embate, né, entre o Banco Central e o mercado. Beleza? Legal. Então você sempre tem que pensar no seguinte: quando você tem um swap, você tem um produto que equivale a duas posições que precisa de uma contraparte. Os bancos têm que ter interesse. E aí uma coisa interessante que a gente consegue perceber é quando tem esse tipo de swap, depois que sai o resultado, quantos contratos saíram, que taxa de corte teve, a a intenção dos players, né, de se posicionar comprado no dólar. Porque quando eles compram tudo que o Banco Central ofertou, quer dizer que os bancos, as instituições acham que o dólar vai subir mais. Então você fala, nossa, o apetite deles está ainda muito para o dólar ir mais para cima. Legal? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, abrindo um parênteses aqui, não quer dizer que porque o dólar vai interferir no mercado, é que a tendência do câmbio vai mudar. Atenção, atenção, não confunde uma intervenção pontual para conter os ânimos com tendência. A tendência ela é macro, a tendência ela é soberana. Se nós temos uma guerra no mundo, se nós temos uma bolha no mundo, o dólar vai explodir. Foda-se o que o Banco Central fizer. Só que o Banco Central tem por obrigação de tentar manter aquilo de uma forma, tudo bem, vai subir, legal, o Banco Central até sabe disso, só que ele fala, não vou deixar subir de R$ 2 para 5, eu vou manter, vou segurar como der na unha, eu sei que amanhã ele pode subir mais, mas eu vou tentando calibrar, ajustar para não ser uma coisa muito que gere um pânico e que possa quebrar empresas e que possa me trazer um problema muito forte de inflacionário. Legal? Então é isso que o Banco Central faz. Não confundam, hein? Ah, o Banco Central falou que vai intervir, então é óbvio que o dólar vai cair. Não necessariamente. Não necessariamente. Beleza? Então, ponto. Legal. Então, entendemos o que é um swap cambial tradicional? O Banco Central aposta na baixa do dólar. Legal, beleza, maravilha. Maravilha. Legal. Quando o dólar está muito em baixo, digamos que o dólar está caindo demais, está caindo demais, está caindo demais, o Banco Central ele pode fazer a mesma operação swap cambial, só que o reverso. Swap cambial reverso é a mesma coisa do que o tradicional, só que ao contrário. O Banco Central ele aposta na alta da moeda. Ele não quer que o dólar caia tanto. Então ele compra dólar e vende taxa de juros. Ele se expõe, faz o contrário. Né? Então ele pode fazer essa operação também. O raciocínio é mesmo. O que muda é que ele não quer que o dólar caia. No swap cambial tradicional, ele não quer que o dólar suba. Então nós já falamos de três, hein? Nós já falamos de três formas que o Banco Central pode intervir. Nós falamos na venda, na criação de taxas, de impostos, falamos do swap cambial tradicional, falamos do swap cambial reverso. Vamos para a quarta forma que o Banco Central pode intervir, que são as vendas diretas no mercado. O Banco Central ele pode simplesmente fazer o seguinte, né? E antigamente isso, pelo menos eu sofri muito com isso. Eu sou day trader, então o dia inteiro estou operando dólar, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo dólar futuro. E muitas vezes eu me pegava comprando dólar, né? Lá em 2010, na época de outros ministros da Fazenda, quando eles não queriam que o dólar subisse, a tendência era de alta, você comprava dólar e tal, de repente, o dólar despencava. Para você se realmente de repente você não opera dólar futuro, não vai entender muito bem o que eu estou falando. Mas quem opera sabe do significado de você estar comprado no dólar futuro, que é caríssimo, né? E de repente o dólar despencar 30 pontos do nada,
Né? Você fala, cara, o que aconteceu? Pô, foi o Banco Central que do nada entrou e vendeu de forma direta. Por isso que chama direta. Porque a gente até fala que é a forma arbitrária que ele faz para derrubar a cotação. É muito difícil disso acontecer, tá? Já vou te falar o porquê. Mas o mais importante de você entender que essa forma direta é o Banco Central, ele pega reservas do Banco Central, que o Banco Central tem suas reservas cambiais, ele pega aquilo e pau, queima no mercado. Ele joga no mercado dólar. Então, fundamento econômico é, quanto maior a oferta de algum ativo, menor a demanda, mais o preço tende a cair. Legal? Então, essa é a quarta forma que nós temos do Banco Central intervir. É mais difícil dela fazer, do Banco Central fazer. Por quê? Porque ele não quer se desfazer de reserva cambial. Nenhum governo quer ficar derrubando cotações, beleza? Não quer ficar derrubando cotações, não, perdão. Nenhum banco central quer ficar se desfazendo de reservas cambiais. Legal, beleza. Vamos agora para a quinta e última, que nós vamos comentar, que são os leilões de linha. O leilão de linha tem o mesmo princípio do que a venda à vista. Ele pega a reserva do Banco Central, oferece no mercado, né? Lembrando que tudo isso acontece no mercado de balcão, não acontece na bolsa. E aí, o que acontece no leilão de linha é o seguinte: o que ele tem de diferente para venda à vista, para venda direta? Tá? É o seguinte, ele fala assim, ele joga para o mercado, ele fala, mercado, eu tenho tantos dólares aí para vender para vocês. Aí as instituições falam, legal, eu compro de você esses dólares. Porém, o Banco Central fala, você vai me revender esses mesmos dólares daqui a 2 meses. Tá? Então, o que acontece? O Banco Central ele intervém no mercado, ele contém a cotação, ou tenta conter a cotação de alta para o dólar, porém, ele obriga as instituições a revender para ele daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Assim, o Banco Central consegue intervir no mercado, mas não necessariamente se desfazer das reservas cambiais, porque ele vai recomprar no futuro. Então ele gosta de fazer esse tipo de operação de linha, muito mais do que fazer a operação de venda direta. Beleza? Galera, nós falamos da criação de impostos, nós falamos do swap cambial tradicional, swap cambial reverso, falamos da venda direta, e falamos dos leilão de linha. Alisson, são somente esses 5 que o Banco Central pode fazer? Não, o Banco Central pode fazer o que ele quiser. Tem inúmeros mecanismos que o Banco Central e os governos, né, podem fazer para tentar conter a cotação do câmbio. Beleza, galera? Então, o que eu quis fazer com esse vídeo? Eu quis deixar claro para você como que o mecanismo cambial funciona, por que o Banco Central intervém no mercado e a importância que o Banco Central tem na nossa economia, né, de realmente fazer uma regulamentação. Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou deste vídeo, enfim, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o nosso like, o meu like, o seu like, o nosso like. Se você não gostou, deixa o seu dislike também. Escreve aí, galera. Claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Aperte o sininho, toda vez que eu postar um vídeo vai chegar para você. E deixa nos comentários, Alisson, não entendi isso, não entendi aquilo. Ou você pode fazer um vídeo falando sobre isso, sobre aquilo. Me ajuda muito a criar conteúdo. Eu gosto bastante disso, beleza? Então, galera, muito obrigado a todos vocês. Maravilha. Não deixe de se inscrever no canal. Nos vemos aí numa próxima oportunidade. Espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Valeu.